pessoal, estamos aqui com o nosso segundo programa do Ponto Esquerda e hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo. Como prometido, aqui a língua é solta, as pessoas podem falar o que quiserem, tudo que não pode falar nos outros programas, nós vamos falar aqui. Hoje nós estamos recebendo uma companheira de televisão e rádio que está nos dando a honra de participar do nosso programa, é a Lívia Portela, que trabalha também como apresentadora no programa Mistureba, da Rádio FERJ, da Rádio da Federação de Esportes do Estado do Rio de Janeiro, Futebol. Também é rainha da Escola de Samba Guerreiros do Tricolor e também rainha da Fiel Tricolor. Óbvio que vocês já entenderam que ela é tricolor, não preciso explicar, já está explicadinho. Hoje, excepcionalmente, temos dois tricolores na nossa mesa, o Bernard, que é tricolor, e a Lívia também, que é tricolor. Está aqui o nosso amigo Fabiano Bandeira, do programa Pop Bola, também, que vem dar mais uma pitada, né, sobre o futebol carioca. Não vou nem dizer do time dele, mas porque eu vou esperar o meu ainda, que vai jogar. Está aqui o nosso amigo Guilhom, flamenguista, sorridente, está com um sorriso de orelha a orelha, não sabe nem mais o que vai fazer da vida, diz que não está sentindo cheirinho de nada, mas vamos ver. Estamos hoje, senhores, pós algumas notícias que nós vamos comentar. FIFA escolhe o melhor jogador do mundo. Deu Messi na cabeça. Comentaram nas redes sociais que esta escolha foi mais roubada do que o campeonato mundial do Corinthians naquela Copa do Mundo da FIFA. Você vai dizer se é verdade ou não. Vocês quatro aqui vão opinar se foi justa a indicação ou não. Campeonato Brasileiro, início do segundo turno. Flamengo continua na ponta, Fluminense, Botafogo, Vasco, né? Como é que vai ser daqui para frente agora que começa 2 jogos por semana? Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo vão manter a pegada? Óbvio que isso não atinge só os times carioca, mas atinge também o Grêmio, atinge também o Palmeiras, atinge também o Santos. Mas e aí? Como é que vai ser essa pegada? Só fazendo aqui um briefzinho do que a gente vai comentar. E óbvio, no último programa, nós debatemos a questão da gestão, né? E essa semana teve um episódio, em tese já revertido, mas o Figueirense, administrado por empresa, teria anunciado que sairia da competição do Campeonato Brasileiro. Teve o corre para lá, corre para cá, para não tirar, para não sair, mas já é o reflexo daquela discussão de gestão empresarial dos clubes que a gente precisa cada vez mais dar uma pincelada. Fluminense, Vasco e Botafogo começam a preparar suas eleições para presidente do clube. Primeiras damas, Lívia, seja bem-vinda. O que você tem a dizer para a gente aí sobre o Fluminense? Se quiser comentar qualquer coisa aqui também, não tem problema, pode? Claro, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui. Para mim é uma honra, estou muito feliz. E falar do meu clube também, né? Assim, hoje tem me dado tristeza, confesso, porque eu estou muito triste. Infelizmente, parece que eles não têm garra para jogar. O último jogo contra o Goiás, o Digão, assim, tá lamentável. Os gols foram em cima dele. Parece que o time não corre, eles andam em campo, e isso é triste. A gestão do meu time, o presidente hoje, conheço bem ele, foi meu advogado pessoal, amigo, gosto demais dele. Ganhou alguma causa dele? Sim, ganhou. Ele é um excelente advogado. Brincadeira, gente, brincadeira. Isso é piada. Aliás, os times que estão perto da zona de rebaixamento. Por favor, verificar carteira de identidade, documento de vacinação, porque ela está falando do Mário Bittencourt. Se ele com 2, 3 pontos, é melhor ficar preocupado. Mas ele é fera e ele entende, ele sabe. Por isso que eu estou falando. A gente sabe que ele sabe. Ele sabe muito. E assim, só que eu esperava um pouco mais dele como presidente do clube, ele que é torcedor,
sabe? Fanático. Eu pensei que ele iria tentar se aproximar mais da torcida, trazer a torcida pro clube. Porque, infelizmente, sem clubismo aqui agora, eu bato palma para a torcida do Flamengo. O Flamengo ele pode estar excelente no topo, como ele pode estar lá embaixo, a torcida lota. A torcida vai. A minha torcida, infelizmente, não vai. A minha torcida só vai quando o time está bem. Só que apoiar no momento bom. O único momento que a torcida se uniu foi em 2009, que foi aquela campanha do time de guerreiros pra gente não ser rebaixado ali. Que foi uma campanha muito legal. Pra mim foi um título, ali o título brasileiro, como se fosse, né? Porque os matemáticos todos diziam que estávamos rebaixados e não fomos rebaixados. E isso foi muito legal. Então, assim, eu achei que o Mário, ele fosse, sabe, tá mais ali com a gente, abraçar mais a torcida, fazer campanhas, se mostrar mais pro cara que ele é, pra inteligência que ele tem e o carisma que ele tinha também com a torcida. Eu achei que ele fosse fazer isso. E ele tá deixando a desejar, e o meu time também. E isso tá, assim, doendo muito, porque é muito triste ver o Fluminense onde ele tá. Eu acho que os 4 clubes do Rio de Janeiro, eles merecem estar brigando pelo título e não brigando para não cair. Acho que a gente precisa dos 4 clubes unidos, as torcidas unidas, né? Sem brigas, sem guerras, sem aquelas... eu vivi uma guerra na final agora, na semifinal da Sul-Americana, que eu nunca vivi. Então, assim, paz nos estádios, paz nas torcidas, famílias juntas, indo torcer pelos seus times, vibrando com alegria. E é isso que eu espero que o Mário possa trazer de volta a alegria. Gostaria que ele ficasse como presidente, mas eu acho que ele tem que mostrar mais. Bernan, depois desta afirmação, eu tenho que te perguntar: gostarias que o atual presidente continuasse no Fluminense? Olha, gente, bom, primeiramente, boa tarde, boa noite aí a todos, né, que estão vendo o nosso segundo programa, né, dizer sobre a questão do Fluminense, bom, eu acho que a Lívia tem razão, né, ela tem, realmente é lamentável a situação que o Fluminense está hoje, mas eu quero chamar a atenção porque eu acho que também é um pouco talvez, não quero dizer exagero, porque, claro, exatamente você não exagerou, mas eu acho que é um pouco... prematuro, exatamente, prematuro falar dessa situação do Fluminense só com foco no Mário. O Fluminense ele já vem de uma crise muito grande, o Mário já assumiu, eu falei no último programa, um mandato que foi encurtado, né? O Abad teve seu mandato encurtado, ele encurtou o seu mandato, solicitou que saísse antes, né? Porque não tinha condições administrativas nenhuma, né? Antes dele, você tinha o Peter, que herdou toda uma situação do patrocínio da Unimed, do rompimento, né? Que a gente também teve uma certa ilusão, nessa época eu tive como conselheiro do clube, né? E a gente tinha uma certa ilusão de que o Fluminense estava se acertando, né? Porque você tinha um ótimo patrocínio, sim, o clube estava tendo vitórias, estava tendo campeonatos, enfim, e aí você acaba descobrindo que o clube contraiu mais despesa, que o clube tem mais dívidas do que a gente pensava que tinha. Então, na verdade, todo o discurso que foi feito durante 2 gestões não correspondeu à verdade, né? E aí veio uma outra gestão também, continuando o mesmo grupo político, né? Que se inviabilizou. Hoje, o importante dizer é que a situação do Fluminense é uma situação que não é pontual. O Fluminense hoje não está jogando isso que está jogando, não está produzindo isso que está produzindo, só porque este elenco eu acho, limitado. Não é só por causa disso, é por uma série de decisões políticas, internas, administrativas, equivocadas, absolutamente equivocadas, né? Então, assim, eu sinceramente acho que, claro, eu não sei, o Mário está aqui 4, 5 meses, mais ou menos, presidente do clube. Então, assim, acho que é um tempo
assim, eu já fui administrador, né? Então eu sei que a administração em 5 meses você não faz nada. Mas ao mesmo tempo, existem sinais que você vai dando se você quer aproximar ou se você não quer aproximar seu torcedor, né? Eu acho assim, existem vários canais que podiam ser abertos. Nós estamos num momento de união, não adianta. O clube continua muito dividido. Internamente, quem vive o clube sabe, quem é sócio sabe, quem participou das eleições sabe. Agora, o momento é de união. Gostando ou não gostando, o clube é de todos nós. Então, a gente precisa ter uma unidade nesse momento. Terminou, aí vamos fazer, né, a avaliação de tudo que foi feito. E aí tem que fazer a avaliação mesmo, porque eu vou ser sincero, também já fiquei cansado de, assim, a gente é afastado o tempo todo do clube, enquanto torcedor, enquanto torcida. Aí, quando a água começa a chegar, né, na cabeça, chama todo mundo e depois afasta de novo. Ou seja, só chama quando precisa. Exatamente. Fica aquela coisa assim, a gente vai salvar de novo, porque nossa missão é salvar o Fluminense, manter o Fluminense no lugar de grandeza dele. Mas até quando as pessoas que administram o Fluminense acham que a gente é tão bobo assim, né? Que a gente não entende como é que as coisas são feitas dentro do clube. Eu acho que é um pouco isso. Fabiano, a gente vai ter um pouquinho de tempo ainda nesse primeiro bloco, daqui a pouco vem o nosso intervalo aí. Dá uma pinceladinha rápida assim, Botafogo, para a gente continuar no próximo bloco, mas só para dar um gostinho na boca. Só para dar um gostinho. Não sei se vai dar um gostinho, não, né? Porque você falou a respeito. Pode ser amargo. Você falou a respeito dessa situação dos times jogarem agora 2 vezes por semana, e essa é só a introdução, então, para a gente trazer no próximo bloco. Eu lembro de uma mensagem que eu mandei pro meu pai me mandou no dia do Botafogo Internacional. Meu pai me mandou uma mensagem assim de manhã. Me manda uma notícia aí a respeito do Glorioso. Na manhã de sábado ele teria jogo. Eu falei, hoje o time joga à noite. Ele falou, não, uma boa notícia. Então por aí você entende como está a nossa percepção do time atual. Infelizmente, ontem uma derrota, na quarta-feira uma derrota ruim para o Bahia. Nós vamos desenvolver um pouco mais. Mas também pelo entorno, não só pelo time tecnicamente dentro de campo, que é um time frágil, mas por todo o entorno, por tudo que acontece no clube. Aí a gente pode desenvolver o assunto gestão, se tem gestão, se não tem, o que é gestão competente, o que não é. Mas a do Botafogo eu já adianto, não é, e isso está se provando agora em campo. Eu ainda espero e tenho uma expectativa até boa do Botafogo fazer logo esses amáveis 45 pontos, se livrar desse ano. E ano que vem, mudar assim a vida de uma vez por todas. Você que está aí, um tempinho, a gente volta já já. Ponta esquerda, um rápido intervalinho para a gente dar uma respirada e a gente vai retomar aqui. Já vou botando algumas pílulas a mais para acrescentar. Fabiano estava introduzindo a questão leve da gestão do Botafogo, dos resultados, né? Já vou aproveitando para jogar umas pimentas aí para o Fabiano já começar também a levantar a lebre. Veja, Cuca caiu. Quem quer Cuca? Né? Cuca caiu, quem quer Cuca? Né? Vamos ver, não sei como é que é esse negócio aí. Figueirense, né? No início da semana disse que ia abandonar a competição, problema de gestão, ninguém está recebendo salário, time
não dá resultado, o jogador começa a ficar, né, fulo da vida, não entra em campo. Aí o empresário vai lá e diz que a equipe não vai mais participar da competição. Aí os poderes constituídos do clube não, vamos participar, ou seja, confusão generalizada. Mas no Botafogo, você mantém aquela esperança que você falou do último programa, na próxima gestão aí, do pessoal que está querendo assumir a gestão do Botafogo? Manda aí essa... Eu mantenho essa esperança. Antes, então, para contextualizar, o Botafogo contra o Bahia, um time que começou o jogo de uma forma diferente, com o Diego Souza na linha do meio-campo, fazendo a criação, melhorou, estava equilibrada a partida, até que o Bahia achou um gol nas costas do Lucas Campos, que não acompanhou, e o Moisés, que passou por aqui, cruzou, saiu o primeiro gol. Depois veio aquela expulsão, ao meu ver, injusta do Gilson, ele não toca no jogador do Bahia. E aí o Botafogo não joga mais, o time não chuta gol, não faz mais nada. No segundo tempo, depois de tanto tentar a mesma jogada, o Bahia fez 2-0. E aí nós vamos para essa palavrinha mágica, né, a gestão, então a administração, começando de dentro para fora. Já parte da torcida começa a criticar o trabalho do Eduardo Barroca. E aí a gente já entra na gestão, porque o Barroca é um treinador que tem um currículo muito bom na base do próprio Botafogo, depois trabalhou no Corinthians e agora, efetivamente, é o primeiro trabalho dele como profissional, embora tenha sido interino já no Bahia. E eu lembro muito bem que no primeiro turno, quando o time jogava melhor e fazia os gols, ganhou aqui do Bahia, ganhou do Fortaleza, ganhou do Fluminense, ele dizia o seguinte: na parada para a Copa América eu vou treinar e o meu time vai evoluir. E isso não acontece, aconteceu que piorou. E eu lembro muito bem, quando chegou a parada para a Copa América, a gente acompanha o clube, foi o período no qual o Botafogo teve a maior crise de salários no ano. Continua atrasado o salário, só que naquela época, quando o Barroca queria treinar a equipe, a crise foi a maior da temporada. E aí um treinador novo, que eu acabei de falar, trabalhou muito tempo na base, fazendo seu primeiro trabalho no profissional, tem que gerir um grupo de profissionais com Carly, que é experiente, Cícero, que veio não sei porquê, ganhando muito, ele ganha muito bem, com Diego Souza e outros, e a molecada da base, ele tendo que gerir esse grupo com salário atrasado e tendo que colocar na cabeça dos jogadores para que eles assimilem um trabalho que é diferente do que vinha sendo feito pelo Zé Ricardo, que é inovador, em certo sentido, essa questão da posse de bola no campo ofensivo e transição rápida, com um clube num momento conturbadíssimo. Naturalmente, ele não conseguiu. E como ele vai mudar o estilo que ele criou, que fez ele chegar no profissional, agora no meio do caminho, para fazer um time igual do Jair Ventura? Porque o time não tem qualidade e o clube não tem um momento adequado para trabalhar a posse de bola e tudo mais. Então, nós temos aí um problema de gestão do Botafogo. O diretor que chega para o Eduardo Barroca com todos esses problemas e fala: olha só, eu vou colocar aqui para você o Vitor Rangel. A sua solução para o ataque é ele. Ele é reserva do CRB e agora ele é teu jogador de ataque. Estou trazendo o Cícero para ganhar tantos R$1.000 e ele tem que ser titular. Você tem o Gilson na lateral esquerda e depois se vira com a base. O outro lateral esquerdo que você ia se virar da base foi vendido para a Almeria da Espanha por R$1 milhão para pagar parte dos salários e o dinheiro ainda vai ser dividido com Nova Iguaçu. Como que você treina um time desse? Entra a gestão do Botafogo atual, que é péssima, inexistente. Respondendo a sua pergunta, eu ainda estou confiante porque as pessoas que estão envolvidas no projeto para o ano que vem são pessoas sérias e competentes que têm que colocar as pessoas sérias do futebol na parte de futebol. Eu estou falando de gestão geral, mas o futebol, como faz o Flamengo hoje, que não fez no início do Bandeira, a parte do futebol, não é bem gerida. Eu dou um exemplo rápido. Oportunidade de mercado, Geovânio, R$600 mil. Isso é uma gestão ruim do campo. Mas, como tinha uma gestão boa da administração, não fez tanto efeito assim. E, para terminar, eu dou um exemplo do Bahia, que ganhou ontem muito bem do Botafogo, e o do Figueirense, que você falou. No Figueirense, tiraram a diretoria e botaram uma empresa lá. E o empresário fez várias loucuras, que a gente falar aqui vai ficar até o programa da semana que vem. O Bahia tem um presidente gestor, já teve o anterior, o Marcelo, muito bom, estudou 10 anos na Europa, é jornalista também, estudou 10 anos sobre isso, sobre gestão de esporte na Europa, e entrou outro presidente agora, que faz um trabalho de campo muito bom, consegue reduzir a dívida, fazer um time competitivo. Quem esperava o Bahia lá na primeira parte da tabela desde o início do campeonato? Ninguém esperava. Faz uma questão de marketing interessante, ações sociais maravilhosas do Bahia o tempo todo na internet,
E ontem mesmo, a arena lá, que tem o nome de uma cervejaria, né, tentou conduzir de uma forma a venda de cerveja dentro do estádio. O Bahia, com a outra cervejaria que patrocina o clube, fez uma ação para fora do estádio, vendeu cerveja a R$1, levou o torcedor para lá. O estádio ficou vazio antes do jogo, depois encheu e a torcida ficou satisfeita com o presidente do clube. No Bahia, como no Atlético Paranaense, aliás, no Bahia é melhor que o Atlético Paranaense, que o Bahia atrai o torcedor, ao contrário do Atlético. É uma gestão que vale a pena os times do Rio, que não o Flamengo, podem observar. Fabiano, você levantou uma bola que eu sei que deve ter alguém aqui que está doido para falar, porque, né, quer cantar uma marra, líder do campeonato, ninguém pela frente. Mas pergunta aí, ninguém pela frente, mas o que está vindo por aí? Flamengo, 2 jogos por semana, em 52 dias serão 15 jogos, não é isso? Por aí, mais ou menos, fiz a conta 52 dias, mais ou menos 15 jogos, ou seja, não tem descanso. O Flamengo tem elenco para aguentar essa pedreira e manter a liderança do campeonato e ainda ser campeão da Libertadores? Eu acho que mais do que elenco, o Flamengo tem disposição. Porque quando o time titular está jogando bem, o cara que está na reserva sabe que quando ele entrar por 5, por 10 minutos, por 15, ele tem que manter aquele padrão. Senão ele vai ser negociado, como foi, por exemplo, o caso do Pará. Chegaram 2 laterais, manda os 2 laterais que estão indo embora. E todo mundo quer ficar no elenco campeão, por quê? Uma hora alguém vai estar cansado, e o Flamengo aprendeu a poupar o jogador antes do jogo, e não tinha uma época que o Flamengo botava o cara até ele se machucar. A direção do futebol aprendeu que você não pode estourar o cara, então você tem que ter reserva. Você tem jogador suspenso, você tem jogador expulso, você tem jogador machucado. Então, e você não está tendo crise no elenco, então quem está sentado no banco sabe que uma hora vai entrar, porque o Jesus tem feito mudanças no time do Flamengo, sempre faz, ou de acordo com o jogo, ou quando o jogador cansa. Então, eu estou confiante de que o Flamengo, se não conseguir manter um padrão de qualidade, o técnico está lá para garantir que cada jogador dê o máximo de si. Então não me preocupa muito, como já me preocupou antigamente, essa questão de muitos jogos em seguida, porque o time tem conseguido, quando um está suspenso, quando um está machucado, quando um está poupado, manter um certo padrão de jogo, tanto que tem ganho 7 jogos seguidos aí. E a gente vai ficar quietinho, sem tirar a marra, sem cheirinho, Humildade. sem segue que isso, segue o líder, rapaz. Vamos ficar quietos, porque esse campeonato, esses campeonatos podem ser nossos. Mas vamos ficar calados. Deixa eu chegar, Guilherme. Depois a gente fala. Então, veja só, estava olhando aqui a tabela, né, rapidamente, Flamengo 48 pontos, o segundo 42, que é o Palmeiras, terceiro é o Santos com 37. Vamos ficar só nesse, Internacional está com 36, né, mas tem que se recuperar ainda da perda da Copa do Brasil. Devem estar magoados pela derrota contra o Flamengo no Maracanã. Foi lindo ver o Guerreiro fazer besteira em outro time. O Guerreiro nunca me deixou tão contente. Quando eu olhei ele destemperado, eu falei, vai, ainda bem que você está em outro lugar. Porque ele parece, às vezes, um adolescente em campo. Não houve rigorosamente nada no lance, foi uma disputa de bola normal, e a reação dele foi absolutamente destemperada. Mas eu entendo a reação dele. Ele vem de um pênalti que não deram. E quando ele recebe lá a carga do Rodrigo Caio, sendo falta ou não, o cara sofreu um pênalti, o árbitro não deu. Aí você está no jogo quente com tudo que envolve Flamengo e Guerreiro. Ele olha para o supercílio dele, está aberto, amigo, dá para entender a reação dele. Não dá para dizer que ele está certo ou errado, mas dá para entender, quem joga bola entende. Eu não sou flamenguista, não. Pênalti? No Guerreiro? Mas Pênalti. Claríssimo. Não, que isso? Eu não sou flamenguista, não. Não, mas não precisa Eu ser. acho que não foi pênalti. Foi pênalti no Gabriel também, claríssimo. Pô, mas no Guerreiro... Mas esse pênalti do Gabriel só é marcado no Brasil. Na Libertadores não seria marcado. Não, mas foi Se pênalti. ele caísse na Libertadores... Eu não estou discutindo isso. Os dois foram o Gabriel foi agarrado. Isso. Mas quando você vai para uma arbitragem de Libertadores, esse pênalti não é marcado porque se ele tivesse caído, o juiz marcava. Ele ficou em pé e concluiu. Ele perdeu o gol. Eu prefiro que o jogador tente concluir a jogada. Eu
também prefiro isso. Você tem o Adriano. Atacante tem que finalizar. Tem que finalizar. Tem que botar a bola pra dentro. Com a canela, não existe gol feio. Com a barriga. Com a barriga. Eu acho que ela te provocou. Depois eles tiveram aquela. De cavadinha, vale um gol. Com a barriga foi delicioso. Complementando um pouco aqui o que o nosso amigo Guilhão falou, o futebol, eu acho que o futebol não tem segredo. O futebol é um negócio assim que é fantástico, mas ele como a gente estava falando o negócio dos pontos corridos na semana passada, o futebol, você falou assim, o Flamengo tem equipe, tem elenco, mas o Flamengo hoje tem umas coisas que são importantes em todo o grupo, né? Que o Fluminense teve na sua época aí entre 2008, 2007, 2012, com aquele timaço com Fred, com Conca, com não sei o quê, que é o seguinte, um jogador de futebol pergunta 3 coisas. Primeiro, tá pagando no dia? Segundo, você é campeão? Terceiro, se eu aparecer jogar aqui, eu vou para outro lugar? O Flamengo tem as 3 coisas. Tem. Então, Hoje assim, tem. qualquer elenco, o cara que está na reserva, ele começa a jogar, ele começa a produzir de uma forma assim, que tipo, abrir o espaço. Eu vou produzir muito, eu não sei nada, mas eu vou produzir muito aqui, porque eu vou fazer o que eu não sei fazer, para poder talvez amanhã chegar, aparecer. Porque é o seguinte, às vezes o cara não. O time do exterior não leva o lateral titular, mas leva o reserva, porque é do time vencedor. Não adianta. Claro que O Pará foi pro Santos. o Pará foi pro Santos. Foi brigar pelo título. Os times brasileiros adoram comprar umas porcarias aí que são, né? O cara, o time vice-campeão da Libertadores, É verdade. umas porcarias assim. Sem olhar. Cara, sem olhar. Martinútil. Me lembro do Martinútil no Fluminense. O Martinútil. Marte inútil. O cara foi vice-campeão da Libertadores pelo Penharol. Jogou pra caçamba. E no Fluminense. O primo do Messi, o Bercuti, que jogou no Bercuti. Flamengo. Primo do Messi. Mas eu acho que essa coisa do Flamengo, o Flamengo tem essas 3 questões aí que eu acho que são Bem resolvidas. importantes. E olha que eu não estou falando, sem clubismo, estou falando Bem assim, me resolvido. dói muito. Mas no amor, na dor, voltamos já com mais um intervalo. Voltando aqui mais uma vez dos nossos comerciais, nós encerramos o outro bloco falando a questão do Cuca. Ela aqui no intervalo, por favor, pode dizer ali, ó. Ali, diz ali para quem está em casa ali, quem você quer dirigindo o time do Fluminense? Eu ia gostar que o Cuca viesse para o Fluminense, porque eu me lembro muito bem de 2009, que os matemáticos falaram que estávamos rebaixados, e o Cuca, junto com a garra do meu time também, o Fred, hashtag Fred volta, por favor, eles juntos ali criaram uma força muito legal e saímos do rebaixamento. Então eu ia ficar feliz. Não só eu, como muitos tricolores, eu tenho certeza que se lembram com carinho deste ano, de 2009. E foi uma injustiça que o Fluminense fez com ele. 26 de setembro de 2009. Está registrado. Cuca e Fred. Vamos lá. Agora, não é coincidência, o Cuca cai hoje, logo quando o Fluminense joga contra o Santos e o Oswaldo já está meio Balançado? Não. Será que o futebol não tem essas coisas? Eu quero aproveitar o gancho do Bernard para a gente ir no Flamengo, na movimentação Abel, Mister
e os jogadores que vieram para o Flamengo. Quando o Abel era treinador, no início do campeonato, tinha Libertadores, aquela coisa toda, a torcida, eu vou falar a torcida, né, para ser, digamos assim, diplomático, começou a pressionar o Flamengo, ou pelo menos demonstrar uma insatisfação na forma que o Abel estava montando a equipe. E aquela pressão as pessoas não estavam entendendo, porque o Flamengo estava indo bem, o Flamengo estava tropeçando, estava tendo alguma outra complicação, mas estava indo bem, o time estava desenvolvendo. Depois começou um burburinho se o Mister ia vir para o Brasil, se ia vir para o Vasco ou se ia vir para o Flamengo. Depois que o Flamengo, guardem isso, hein? Depois que o Flamengo confirmou as novas contratações, foi que o Mister fechou o contrato com o Flamengo. Todos esses jogadores que vieram da Europa ou do futebol estrangeiro, tirando o Diego, todos os outros vieram, já assumiram posição de titular. Aí o Mister foi lá, pum! O Flamengo foi lá, tirou o Abel e botou o Mister. Por que eu estou falando isso? Este final de semana, na sexta-feira passada, nós estávamos comentando sobre a questão dos técnicos estrangeiros, Mister e o técnico do São Paulo. Aí, numa das empresas de comunicação, estava no final de semana justamente analisando isso também, a questão do desempenho dos técnicos estrangeiros. Fizeram a seguinte análise num desses programas. A diferença do Flamengo para o Palmeiras é que o Flamengo trouxe jogadores já habituados à mentalidade do futebol europeu e já chegaram no Flamengo na condição de titular, já já formatados. Isso, não tem né? mistério. Não tem mistério. Então já entra em campo para jogar. Tem mister, mas não tem mistério. Tem mister, mas não tem mistério. Diferente do Palmeiras, que trouxe peças, né? Trabalhando na lógica de que ninguém é titular, joga quem tiver melhor para ir fazer exatamente para fazer essa competição. Mas isso que o Bernardo está levantando, da questão da queda do Cuca, né, essas movimentações dos bastidores do futebol, acho que o Flamengo é o mais emblemático nessa história. Né? Primeiro eu quero perguntar assim, da onde veio tanto dinheiro? Porque até ano passado o Flamengo não estamos jogando dinheiro, não era. Da onde vem tanto dinheiro? Como é que esse dinheiro se movimenta? Como é que essas articulações ganham corpo e escolhem aonde vão aterrissar para, né, fazer dinheiro? Eu vivi politicamente o Flamengo, estou vivendo há 14 anos. Então eu digo com propriedade, tem uma palavrinha que diz, é credibilidade de quem está sentado com a caneta. Porque você colocar dinheiro num clube, onde, como já teve nos anos 70, um caso emblemático lá dentro, não vou citar nomes, onde o Flamengo foi jogar um amistoso na Amazônia, né, num dos estados lá que eu não me lembro, acho que foi até o Amazônia, na volta, cadê o dinheiro? A gente disse, o avião fez uma curva e o dinheiro caiu pela janela. Foi isso. Essa foi o assalto de um nós tínhamos a piscina. A piscina, a gente dizia que era a piscina olímpica do Flamengo, a gente dizia que era o maior salário do Flamengo, que tinha uma rachadura deste tamanho. E ninguém tinha coragem de fechar a piscina, por quê? Porque você tem 300 votos na piscina. Então como é que você vai abrir mão de 300 votos numa eleição? E esse grupo que está aí agora, que vem do mesmo grupo do Bandeira, eles fizeram o quê? Eles pegaram todos os sócios com direito a voto que estavam afastados e disseram, você concorda com o que está acontecendo? Nós vamos fazer diferente. Olha quem está atrás da gente. E o pessoal que estava por trás, né, o Barro das Casas, disse, eu vou se vocês ganharem e fizerem diferente. Sim. Quando esse grupo ganhou do Bandeira, eles limaram todos os grupos políticos de lá. Tiraram todo mundo, o grupo do Kleber, o grupo do Arthur, o grupo do Márcio Braga. Porque no Flamengo tem grupos de pessoas que não aparecem na mídia. Nomes que você não sabe, mas que tinham um poder enorme lá dentro. De uma só vez, com uma caneta, o Bandeira nomeou todo mundo de fora. Depois ele chamou esses grupos, mas aí eles vieram subservientes. Porque se eu mantenho você vai dizer, tá vendo como eu sou forte? O cara entrou de fora e me manteve. Quando eu tiro você, passo 8 meses, ajeito e digo, agora você pode vir, eu mostro a você que eu estou mandando. Então o Flamengo hoje tem credibilidade para ir na praça e dizer, bota dinheiro aqui que vai dar. Por quê? Está administrando
dentro de um certo limite, a paixão, desde que você seja homem, branco, hétero, e não seja negro, não seja torcida organizada, não seja pobre, né? E dinheiro. Então o empresário bota dinheiro, a torcida bota paixão e esse casamento está dando certo, como o casamento da Unimed deu durante muito tempo. Sim. Vamos ver essa história como é que vai ser daqui para frente. Mas até aqui, investimento e paixão têm andado juntos e têm dado resultado. Eu só um pitaco, essa questão da credibilidade, eu acho, concordo, não só, credibilidade não sozinha não faz as coisas, mas claro que, como você citou, no caso do Fluminense com a Unimed, a empresa médica, durante anos eu comprava o jornal esportivo, o maior jornal esportivo do Rio de Janeiro, aquele que fala só de esporte. Eu comprava assim, final do ano, qual é o pacotão? Tinha a história do pacotão de reforços do Celso Barros. Sim. Eu comprei isso durante 10 anos para ver o pacotão de reforços. Era isso. Então, por quê? Porque o jogador, no final do ano, começava a ligar. Eu quero jogar no Fluminense, porque lá tá pagando bem, lá ganha, lá eu tô mesmo que não seja campeão, mas eu tô sempre em cima. É quase um clube de aluguel, né? É quase um clube de aluguel. Não, isso aconteceu no Vasco também, um bom tempo, é clube de aluguel. Né? Exatamente. Mas, Bernardo, já que você levantou aí, e você levantou a bola, perguntar para a Lívia, né? Tricolou aqui, jogando peteca e a gente dando a raquetada. Estão dizendo por aí que a geral no Maracanã vai voltar. Não acho legal. Não? Por quê? Não. Infelizmente, as nossas torcidas, elas não estão unidas e elas fazem do futebol uma guerra, onde qualquer coisa é briga e sai morte. Semifinal da Sul-Americana agora. A briga foi entre tricolores. Isso na arquibancada que foi descer, eu sei porque eu estava lá, foi Fluminense e Corinthians, né? E foi descendo pela rampa do Maracanã e foi lá para fora a briga, que foi uma situação que, assim, eu achei que eu nunca fosse ver isso dentro da minha própria torcida. Porque a torcida do Flamengo briga entre si, a do Vasco briga entre si, a do Fluminense tinha, sim, essas coisas, mas eu nunca vi da forma que foi. Era bomba de um lado, era gás para o outro, gente correndo. Eu vi uma menina com a perna machucada de ponta a ponta. A guarda municipal totalmente despreparada, porque estava atirando para tudo que é lado, sem saber de onde que era o foco. Sim, era garrafa voando. Então, assim, via geral, o encontro das torcidas, eu acho que não vai ser legal. Eu acho que vai ser mais um lugar para guerra e vai ser dentro do Maracanã. Segura que é tua, Bernardo. Não, eu acho que esse é um debate importante. Agora, eu acho, assim, eu tive lá na Alerj, no dia da votação do projeto, né? Na verdade, é um projeto que autoriza a mudança de uma parte das cadeiras na parte inferior, né, para a volta da geral. Assim, eu participo de um movimento que é o Torcedores pela Democracia, que é a favor de ingressos populares, de espaços populares dentro dos estádios, né? Também a questão da democracia. Hoje em dia, eu volto a dizer, entrem lá no YouTube e vejam Brasil e Chile, aquele jogo da fogueteira em 89, vejam quando o Careca faz o gol, o quanto de placa, inclusive tem uma placa fora Pinochet, tá lá colocado, o Careca corre exatamente para aquela placa, assim, com 120 mil pessoas no Maracanã, era um negócio fantástico. Agora, eu acho que, assim, sobre objetivamente esse projeto, o meu movimento, lógico, é a favor desses espaços, assim, agora, claro que todas as legislações, elas precisavam ser feitas em consonância, em acordo, conversando com a base, com os torcedores, né? Que é quem vai ocupar aquele espaço, né? E eu acho que a gente precisa dar uma diferenciada realmente entre a necessidade de ter um espaço e um espaço popular e o que acontece de fato hoje, que talvez seja inclusive
resquício, ou seja, resultado de um processo exatamente de elitização, né? Como a gente estava falando antes aqui, né? Antigamente as torcidas organizadas no Maracanã tinham salas, né? O Maracanã, no anel do Maracanã, cada espaço, ali onde tinha os bares, você tinha as salas das torcidas. E as torcidas conviviam, né? Se respeitavam. Quantas vezes, né, a torcida do Flamengo ensacou o pó de arroz e ao contrário, tinha o churrasco na torcida do Vasco, a torcida do Fluminense ia. O Maracanã foi sendo higienizado. Então, como as pessoas não se conhecem, as pessoas não têm mais relação, né, você costuma a fazer o outro não seu adversário, mas seu inimigo, a pessoa que você tem que destruir. Então, assim, a princípio, eu acho que é uma iniciativa interessante. Agora, é uma iniciativa que precisa ter diálogo com as torcidas, diálogo com os torcedores, com os movimentos dos torcedores. Agora, é muito melhor do que na minha opinião, é muito melhor do que a situação atual que nós temos, em que os ingressos são caríssimos. Precisa saber se o governador vai sancionar, porque aquilo é só uma lei que vai para a sanção do governador. E como vai ser feito isso? Talvez fosse interessante, e é uma ideia que algumas pessoas até levantam, a possibilidade da gente ter ali um conselho sobre isso, que possa falar sobre essa questão entre as torcidas, entre o JEP, os movimentos, enfim, sociais, enfim, pensar alguma coisa assim. Mas eu fico com uma pergunta para o próximo bloco. Será que vai ter sniper no Maracanã? Voltamos já. Voltamos do nosso breve intervalo e já vamos aqui voltar a palavra para a nossa convidada de hoje, Lívia, sobre a jogadora de futebol da seleção dos Estados Unidos, Rapinoe, que ganhou o título de melhor jogadora do mundo. Que jogadora. Que Copa do Mundo que ela fez, né? Ela foi, assim, incrível. E, assim, ela peitou o presidente dela, né? Poxa, botou isso... no chinelo, né? Com certeza. Então, mais do que merecido. Lógico que a gente não pode esquecer da nossa Marta, que ela também é incrível, é maravilhosa, mas dessa vez não era para ela realmente, não tinha como. Ela foi, assim, impecável. Não tenho, assim, uma palavra melhor que possa descrevê-la nessa fase dela, nesse ano. E também, assim, o mesmo ano, o mesmo ganhar, né? Vamos deixar um pouquinho para os outros, né? A Marta tem tantos... Fazer o quê, né? O Messi tá lá, né? Colecionando, né? As dele, né? O Neymar ficou bem ferido. Mas... Quem? Hein? Não conheço. Sim, sim. Se você... se ele caísse menos, né, talvez ele conseguisse levantar uma bola de ouro. Eu queria aproveitar aqui e fazer um convite a vocês e a galera que está lá. Dia 5 de outubro agora, às 14 horas, na quadra da Lins Imperial, vai ser a minha coroação de rainha de bateria da Guerreiros Tricolores, uma escola nova que está vindo aí e que quer trazer alegria para os torcedores, já que nosso time, no momento, está pecando bastante. Então, eu deixo aqui aberto para vocês o convite, tá? Vai ser uma honra recebê-los lá. Repete a hora e o local e o dia. Vai ser dia 5 de outubro, às 14 horas, na quadra da Lins Imperial, lá no Lins Vasconcelos. Vamos animar Rumo a os Sapucaí. tricolores. Exatamente. Rumo a Sapucaí.
Fabiano, e aí? Messi, melhor do mundo, mereceu? Mereceu. Cristiano Ronaldo ficou para trás? Nessa temporada, o Cristiano Ronaldo foi menos efetivo que o Messi, o que não quer dizer que ele foi mal. Porque enquanto os dois estiverem vivos, eles vão encerrar a carreira, para mim vão ser os melhores. Jogam muita bola, assim, eu respeito muito os dois, eu sou fã do Messi. O Messi, em números, fez 50 jogos, 51 gols, mais não sei quantas assistências, participações efetivas em gol, mais de 70. É um fenômeno mesmo, um monstro. E jogou muito bem. O Van Dijk, o zagueiro do Liverpool, também jogou muita bola, jogou muito. Mas não tinha como tirar do Messi na minha concepção. E até com a sua brincadeira inicial da comparação com o Mundial do Corinthians, torcedor corintiano, fique feliz comigo porque eu vou falar um negócio. Quando o Mundial é no Marrocos, o campeão marroquino tem vaga no Mundial, ganha lá, não precisa ganhar a competição continental lá, a Copa da África. Quando é no Japão, tem um campeão japonês. Aqui no Brasil, o campeão brasileiro era o Corinthians, tinha que entrar um representante do país, então fica tranquilo que o Corinthians, para mim, é campeão mundial de 2000. Levantei a polêmica com todas as outras torcidas, mas quando o Corinthians eu tô bem. Com a minha. Mas quando o Corinthians eu tô bem. Mas eu penso assim. Como em 52? Olha aí. Olha aí. Nós também somos campeões mundiais. 68, 70, o Botafogo ganhou também 3 mundialitos contra Barcelona, Penharol, Benfica do Eusébio, fica aí o meu clubismo também. Mas sobre o Messi é isso, é fantástico. O Messi, enquanto eu puder ver, eu vou parar para ver o jogo do Barcelona, assim como paro para ver o jogo da Juventus com o Cristiano Ronaldo. Eu sinto muito por quem fica nesse debate. Você pode achar um melhor, eu acho o Messi, eu tivesse que escolher para o meu time, eu escolheria o Messi. Mas quem fica nessa, o Messi joga muito, Cristiano Ronaldo não joga nada, então o Cristiano joga muito, o Messi não joga nada. Vocês, com todo respeito, estão precisando se tratar, porque os dois jogam muita bola, jogam muito. Eu prefiro o Messi, mas o Cristiano Ronaldo é um prazer, assim, muito grande de jogar. O bom era ter os dois. Comecei a sonhar com isso esses dias, quando eles falaram, o Cristiano falou que ia jantar com o Messi, então eu falei, opa, quem sabe aí, Moreira Salles, Fluminense, né, Cristiano Ronaldo no Botafogo. Vai ter que chover Vem Flamengo, tá assim. Vem Marcelo, que é fogão. É óbvio que, como eu disse em outro programa, eu não posso deixar de falar do Vasco da Gama, né? Fluminense, Flamengo, Botafogo. Veja, deu no lance de hoje, Vasco da Gama está preparando suas eleições para o ano que vem. Na prática já começou o processo eleitoral. Estão discutindo se os novos sócios com direito a voto e direito a se candidatar, se esses novos associados serão homologados. O que aconteceu lá? O presidente do clube homologou apenas uma parte dos novos associados, não homologou o resto ainda. Campelo, juízo, Campelo. Vai repetir as bravatas do passado? Toda vez a eleição do Vasco vai ter que parar na justiça? Homologa, Campelo. Vamos parar com essa história, pelo amor de Deus, né? E outra coisa que eu falo para vocês aqui. Em novembro tem reunião de uma comissão que foi montada para discutir a reformulação do estatuto. Eleições diretas no Vasco. Mas eu estou sabendo que tem lá um acúmulo de discussão interna no Vasco da Gama para que esta comissão que está discutindo as propostas, ela apresente questões consensuais para que a eleição do ano que vem não caia na justiça. E aí eu acho que é uma preocupação saudável, porque veja, a eleição não está marcada. Não está marcada em tese, porque o prazo para você poder votar ou se candidatar, ele já foi cumprido. Então o processo eleitoral está na rua. Você não vai mudar a regra do jogo durante o campeonato. Então vamos modernizar o estatuto, mas sem jogar as eleições de 2020 na lata do lixo ou nos tribunais de justiça. Vamos dar estabilidade ao Vasco. Campelo, bota juízo na cabeça, gestores do Vasco, torcidas do Vasco, juízo na cabeça, vamos pensar na instituição em primeiro lugar. Esse é o recadinho que eu queria dar, mas, e a rápida aqui para a gente encerrar aqui no final, é o seguinte, nós temos ainda lá uns 6 minutinhos. Eu estou aqui com a tabela na mão, né? A gente está, neste momento, gravando o programa e daqui a pouco vai entrar em campo Vasco é só a semana que vem, vai entrar o Fluminense contra o Santos
O Vasco vai pegar o Atlético Mineiro na semana que vem e no final de semana... Não joga, só joga na semana que vem. Mas, de qualquer forma, Fluminense pega o Santos. Nós não sabemos o resultado. Mas se o Fluminense perder para o Santos hoje, dentro do Maracanã, o Fluminense está com 18 pontos em 18º lugar. Perder para o Santos hoje fica complicado. O Vasco, se perder para o Atlético Mineiro, está em 13º. Se perder para o Atlético Mineiro, vai ficar pertinho da zona de rebaixamento. Botafogo ainda está mais confortável. Tu ainda pode sorrir. Tu ainda pode sorrir, porque o Botafogo está lá em 11º. Está ali, tá respirando tranquilamente. Agora, Vasco e Fluminense tem que abrir o olho, porque todos dois vão entrar também na mesma lógica de vários jogos em curto espaço de tempo e não tem elenco suficiente para segurar o rojão. O Fluminense não tem time. E só uma complementação, por incrível que pareça, são os que estão mais conturbados politicamente. Exato. Né? Exatamente. Isso é que preocupa. Clubes do Rio de Janeiro. Quem me encontrar na rua pode me xingar. Clubes do Rio de Janeiro. Olha só. Vamos dar o braço a torcer. Olha aí a gestão do Flamengo. Né? Tem que dar o braço a torcer. Não dá para chegar e porque paixão não. Não, vamos, né? Vamos. Os bons exemplos. Vamos acordar, né? Vamos acordar. Botafogo, Fluminense e Vasco precisam. Ainda há tempo. Ainda há tempo, né? Para não correr o perigo de ir para Série B ano que vem. Porque Série B ano que vem a cota é lá embaixo. E se for para a zona de rebaixamento, se for para a Série B ano que vem com essa cota lá embaixo, para subir, meu amigo, vai ser difícil. Porque não tem dinheiro, não tem investidor para montar time. Imagine você montar um time com Ilha Maranhão. Me desculpa. E se subir, corre um risco muito grande de cair de novo e ficar nesse sobe, cai. Vasco da Gama. Caiu, subiu. Caiu, subiu. E fica nesse efeito sanfona que não dá. Né? Não dá. O Fluminense já teve lá, o Botafogo já teve lá. O Flamengo canta de galo que nunca teve, mas chegou perto, chegou pertinho, sentiu o cheiro. Sentiu o cheirinho. Mas tudo bem. Flamengo está na frente, parabéns ao Flamengo, parabéns à gestão do Flamengo. E nós, vascaínos, tricolores e botafoguenses, temos que cerrar fileiras para que nossos times ganhem e respirem para que 2020 seja um ano diferente. Temos aí 3 minutinhos, cada um dá os seus... Pai bola. Eu vou deixar registrado o seguinte, sobre a eleição da FIFA, que eu não falei, eu não vou falar dos homens. A Marta abraça a Dilma, tá lá em cima. O Neymar abraçou o Bolsonaro, tá lá embaixo. A Happy No abraçou o povo norte-americano. Teve coragem de dizer o que os marmanjos do Brasil não dizem. Eles não entram em polêmica, não falam de política. Ela botou a boca no trombone e quem não viu pode procurar na internet. O Trump estendeu a mão para ela ignorou o Trump e foi falar com a mulher dele. Happy No é mais macho que muito homem. Teve gente que ficou esperando 1 hora para apertar a mão do presidente dos Estados Unidos. Ave Maria, pelo amor de Deus. Tá ok? Então, gente, gostaria de convidar vocês também para assistir a gente lá no programa Mistureba. Eu tô lá falando de carnaval, falando de futebol, tá? De segunda a sexta, das 13 às 15 horas, na Rádio Ferge. É um programa muito legal, muito alto astral, de muita alegria, e eu desejo muita sorte hoje pro meu Flusão, e eu acredito no time de guerreiros. 1-0 Flu. Pelo menos. Gol de barriga. Do que for. Nem tudo está perdido, torcedor carioca. Eu sou botafoguense declarado, mas tem um canal no YouTube, Fabiano Bandeira, busca lá, porque tem grandes histórias dos times brasileiros e, logicamente, dos times cariocas. Então, enquanto você espera o Botafogo, o Vasco, o Fluminense voltarem a brilhar e o Flamengo continuar brilhando, vai lá e vê. Saiu semana passada Flamengo e Peñarol em 99, Guilhom viu lá
pela Mercosul. O Saiu Site. Botafogo e Penharol. Botafogo, o único carioca campeão internacional no Maracanã. Hoje saiu o vídeo do Fluminense contra o Boca na semifinal também da Libertadores, sensacional. Saiu o Vasco dando de 4-1 no River Plate lá no Monumental de Nunes. Então vai lá no meu canal Fabiano Bandeira. Eu tô contando histórias com humor, com os trocadilhos bacanas também. Vale a pena. Um abraço. Bernardo. Bom, só para finalizar, convocar a torcida tricolor daqui a pouco no Maracanã. Dizer que também a gente tá aí, vai fazer essa corrente para que o Fluminense saia dessa situação, né? O ingresso parece que tem aí uma promoção aí de ingressos e é para a galera lutar. Agora é isso, com todas as divergências que a gente tem, todos os problemas internos, tudo, agora é fazer novamente aquela unidade de 2009 e só vou lembrar. Em 2009 nós fizemos aquela unidade, escapamos da segunda e no ano seguinte, o que deu? 1-0, Sheik, Fluminense, tricampeão brasileiro, hein? Então... Para você que está em casa acompanhando o nosso programa Ponta Esquerda, agradeço a sua paciência e fica uma reflexão. Na Copa do Mundo, dentro do Mineirão, todo mundo falou que foi vexame perder de 7-1 para a Alemanha. Mas na boa... Vexame foi o que aconteceu na Assembleia Geral da ONU essa semana. Fica a dica, até a próxima. Ponta Esquerda em ação!